Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que há de verdade nas supostas negociações entre Corinthians e Gabigol. Conversei com o empresário do atleta. Falo também sobre um enorme desconto que o São Paulo terá da grana por conta da negociação de Elinho, reforço mais caro do futebol mexicano. Falo também sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim ficou bravo depois de ser cobrado por conselheiros do Fla em relação ao caixa rubro-negro, que anda bastante baixo. Para completar, novidades importantes sobre Rony. Ele pode pintar como reforço do Cruzeiro? O Atlético Mineiro faturando bolada, com direito à bilheteria e outras cositas mais em seu jogo na Arena MRV. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças. O Fortaleza em primeiro lugar no ranking nacional e em 15º no ranking internacional de clubes. Você vai saber tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só desejar um ótimo fim de semana, pedir para você deixar like e se inscrever no canal. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Estou mostrando na tela, partidas desse sábado, você precisa ser rápido. Jogos da Inglaterra começam às 11 da manhã e a gente tem uma boa oportunidade com as vitórias do Crystal Palace contra o Leicester, do City contra o Brentford e do Liverpool contra o Nottingham Forest. A soma dessas três apostas juntas está garantindo uma cotação bem legal. No Campeonato Brasileiro, jogos pouco menos previsíveis. Acho que o Atlético Goianiense bate o Vitória. Acho que o Atlético Paranaense empata com o Fortaleza e acho que o Botafogo vence o Corinthians. Para você fazer sua fezinha na aposta ganha simples. Link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou 100% dessa grana, volta em bônus. E o legal na aposta ganha é que o bônus não tem rollover, ou seja, você utiliza o bônus, ganha, já pode sacar o dinheiro, tá bom? Bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que tem jogo absolutamente decisivo nesse sábado, 3 da tarde, contra o 15 de Piracicaba, em Piracicaba. Lusa venceu na ida, jogo das quartas de final da Copa Paulista, e precisa de um empate para chegar às semifinais. Vale a lembrança de que a Portuguesa disputa a Copa Paulista sonhando com o título para ter vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Quero contar também que o Vasco, além de Felipe Coutinho, ainda não sabe se terá Lucas Piton, lateral esquerdo que vive grande fase, tem reclamado de um incômodo no tornozelo. Já o Botafogo inscreveu seus 3 novos atletas na Libertadores da América, são eles Adrielson, Vitinho e Alex Telles. Eles se juntam ao restante do elenco para a Libertadores da América, competição que tem partida decisiva na próxima quarta-feira, Botafogo e São Paulo, no Rio de Janeiro. Saideira do Giro de Notícias, Vitor Roque fez seu primeiro gol com a camisa do Betis. Segunda partida dele, a segunda em que ele sai do banco, dessa vez nesta sexta-feira, saindo do banco para marcar o segundo gol da vitória por 2-0 contra o Leganés, atleta que não balançava as redes desde fevereiro. Preciso falar agora sobre o Fortaleza, que vive excelente fase, isso todo mundo sabe. Mas queria destacar que, de acordo com a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o Fortaleza foi o melhor clube do futebol brasileiro no mês passado e o 15º melhor do mundo. A FIHSS, essa federação internacional que eu contei agora há pouco, ela cria um ranking mensal. No ranking de julho, o Fortaleza já havia sido o terceiro melhor do mundo, só atrás do Steaua Bucareste e do Slovan Bratislava. Já no ranking mais recente, do mês de agosto, Fortaleza apareceu no primeiro lugar entre os brasileiros e no 15º lugar entre todos os times do mundo. Você pode estar se perguntando qual o critério para a confecção desse ranking. A Federação Internacional de História e Estatística se baseia para criar esse critério nos pontos obtidos pelos times nas competições reconhecidas pela FIFA. Só para completar sobre o Lion, perguntei para o presidente Marcelo Paz, na noite dessa sexta-feira, se o boato de Keylor Navas como reforço teria algum sentido, e ele descartou completamente. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que embolsou muito dinheiro com o jogo contra o São Paulo. E eu nem estou me referindo aos 9.450.000 de prêmio que a CBF paga aos times que chegaram à semifinal do torneio. Me refiro à bilheteria, mais outras coisinhas importantes. Vamos lá.
São Paulo, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, teve 41.552 torcedores, gerando uma receita bruta de 3,5 milhões de reais. Só que o Galo também tem direito a bilheteria, além da bilheteria, a alimentos, bebidas e estacionamento. Somando tudo, bilheteria mais esses itens que eu contei, a receita total foi de 3.900.000. E o Atlético conseguiu, depois de uma série de mudanças, ficar com boa parte, a maior parte dessa receita. Sobrar líquidos para os cofres do Atlético 3.100.000 reais, ou seja, a margem de arrecadação foi superior a 80% de todo o dinheiro movimentado, um baita número. Só a título de curiosidade, o Palmeiras é quem mais se destaca em relação à receita líquida, ficando com mais ou menos 70% do faturamento nos jogos do Allianz. O Flamengo, por outro lado, fica com mais ou menos 35% nos jogos no Maracanã. O Atlético conseguiu embolsar 80% de tudo aquilo que foi movimentado diante do São Paulo, número bastante interessante. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de responder agora se existe alguma possibilidade de Rony virar reforço do Cruzeiro. Especulação que surgiu no meio da semana, chegaram a atribuir a mim a informação de que o Rony estava fora do Palmeiras e que poderia pintar na Raposa. Antes de gravar esse vídeo, chequei com uma das pessoas que trabalham cuidando da carreira, da gestão do Rony, se o Cruzeiro em algum momento procurou o atleta. Antes, só contar que o Palmeiras não vai admitir de forma pública, mas se pintar uma proposta boa, pode fazer negócio. A grande dificuldade é que essa proposta, para ser boa, ela precisa ser de mais ou menos 12 milhões de euros. É que o Palmeiras detém só 50% dos direitos econômicos e pagou por essa fatia 6 milhões de euros, o que justifica o número que eu citei agora há pouco. Sobre o Cruzeiro, esse representante do Rony assegurou que não houve nem contato, nem sondagem, muito menos proposta. Estou para dizer para vocês que dificilmente o Rony vai defender um outro clube brasileiro. Essa quantia de 12 milhões de euros para um atleta de 29 anos de idade, por mais que o Rony tenha serviços comprovados e bem feitos com a camisa do Palmeiras, me parece algo bastante fora da realidade. Essa pessoa com quem eu estava conversando, que cuida da carreira do Rony, ela contou que foram várias as sondagens nos últimos dias de clubes de fora do país, mas nenhuma proposta oficial e dificilmente vai acontecer daqui até o fim, até o fechamento das janelas. Poucos são os países hoje que ainda têm janelas abertas, entre eles os Emirados Árabes Unidos. Rony deve ficar até dezembro e a partir de janeiro vai aguardar por propostas especialmente de clubes de fora. O Cruzeiro vai buscar contratações importantes. Pedrinho BH cogita gastar mais de 200 milhões de reais com reforços em 2025. Mas eu não imagino que o Rony possa ser uma das alternativas, apesar da ótima relação que ele tem com o Alexandre Matos, exatamente por conta do custo. Hora de falar sobre o Flamengo com caixa praticamente zerado. Estranha essa informação, certo? Pois bem, ela foi constatada na reunião de quinta-feira do Conselho Deliberativo e rendeu inclusive alguns arranca-rabos entre o presidente Rodolfo Landim e membros da oposição. Bora contar que no fim do primeiro semestre, o Flamengo tinha 187 milhões de reais em caixa. E agora, diante de alguns movimentos, constatou-se que o Flamengo vai terminar a temporada com um pouco dinheiro em caixa. Próximo presidente, você sabe que o Landim deixa a gestão do clube em dezembro. O próximo, seu substituto, vai assumir o Flamengo com pouco dinheiro para movimentações imediatas. São alguns os motivos que justificam essa reviravolta de 187 milhões em caixa para um clube como o Flamengo praticamente sem dinheiro. Primeiro, a compra do terreno no gasômetro, 146 milhões de reais. Depois, algumas contratações na metade do ano. Gonzalo Plata e Alcaraz, por exemplo, custaram bastante dinheiro, mas não para por aí. Dos 187 milhões que existiam no caixa no fim do primeiro semestre, metade, ou cerca de 120 milhões de reais, eram advindos do Maracanã, cuja sociedade com o Fluminense faz com que o Flamengo tenha de repassar metade. Então, se a gente está falando que 120 milhões são de uma sociedade em que o Flá tem só 50%, a gente pode extrair cerca de 60 milhões de reais dessa conta. Não para por aí. O Landim também foi muito criticado, porque dos 187 milhões, 56 milhões foram de adiantamento dos direitos de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro de 2025. Os conselheiros, até gente da situação, entendia que o Landim não poderia antecipar receitas do próximo presidente. Só para piorar,
o Flamengo registrou no primeiro semestre de 2024 um prejuízo de 79 milhões de reais. Landim assegurou que no segundo semestre, com a entrada de prêmios pelas participações no campeonato, isso vai ser revertido. Existe também a chance sempre de o Flamengo fazer alguma grande venda, mas, de acordo com o presidente Landim, a grande sacada está na venda de 1.000 cadeiras do futuro estádio rubro-negro. Landim tem certeza de que essas 1.000 cadeiras podem assegurar 150 milhões de reais no caixa rubro-negro. E você, o que pensa sobre toda essa celeuma e essa questão financeira envolvendo o Flamengo? Curioso que um time que fatura mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais por temporada passe por apuros. Hora de falar sobre o São Paulo, que vai perder um bom dinheiro a que teria direito na negociação do Elinho. Você lembra do Elinho, né? Um atacante formado em Cotia, vendido em 2021 para o Red Bull Bragantino por 24 milhões. Ele acaba de se tornar a compra mais cara do futebol mexicano. Foi adquirido pelo Toluca, do México, 15 milhões de dólares fixos e mais 1 milhão de dólares em bônus. A gente está falando de um negócio de 83 milhões e meio de reais já garantidos e mais 5 milhões e meio de reais de acordo com a performance do atleta. São Paulo tem direito a 35% do valor como clube formador. Mais do que isso, quando ele vendeu o Elinho para o Red Bull Bragantino, ele ficou com esses 35%. Essa grana, ou esse percentual, equivale a 29 milhões e 200 mil. Só que, desses 29 milhões e 200 mil, São Paulo terá de repassar a Juliano Bertolucci 12 milhões e meio de reais. O Bertolucci, para quem não conhece, é um dos principais, acho que é o maior empresário do futebol brasileiro e alguém com quem o São Paulo tinha uma dívida próxima de 50 milhões de reais. Essa dívida que foi constituída por conta do não pagamento de várias comissões, como as envolvendo Éder Militão, Antony, Thiago Mendes, Elinho e Vitor Bueno. Pois bem, o Bertolucci foi à justiça e começou a requerer receitas do São Paulo. São Paulo chegou a um acordo com o Bertolucci e tem feito repasses de dinheiro. Recentemente, o Morato trocou o Benfica pelo Nottingham Forest. São Paulo ficaria com mais ou menos 15 milhões de reais, abriu mão de toda a grana e a repassou para o empresário. No caso do Elinho, dos 29 milhões e 200 mil a que teria direito, São Paulo vai depositar cerca de 12 milhões e meio para o Bertolucci para ir abatendo aquele saldo de 50 milhões de reais. Dessa maneira, vão sobrar para o São Paulo 16 milhões e 700 mil, mais um mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual que a FIFA destaca para clubes formadores. São Paulo vai ficar com mais ou menos 3 milhões do mecanismo de solidariedade. No fim das contas, vão sobrar ao São Paulo cerca de 20 milhões de reais com a transferência do Elinho. A maior compra do futebol mexicano, atleta que foi muito bem com a camisa do Red Bull Bragantino, especialmente nessa temporada, negociação com o Toluca intermediada pelo Márcio Bittencourt, que é um empresário brasileiro com excelente relação com os mexicanos. Tem até um bastidor curioso, o primeiro nome da lista do Toluca não era o Elinho, e sim o John Kennedy. Mas o Fluminense começou a criar uma série de dificuldades, o John Kennedy deixou de ser uma peça importante no Fluminense, passou a jogar menos e pior, e aí surgiu o nome do Elinho, o negócio rapidamente foi completado. Bora falar agora sobre Gabigol no Corinthians. Vários dos setoristas corintianos, todos muito bem informados, andaram dizendo nos últimos dias que Gabigol e Corinthians retomaram conversas e existe otimismo no Parque São Jorge de que ele pode ser contratado. O que eu fiz? Entrei em contato na noite dessa sexta-feira com o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol, é o cara que cuida da carreira do atacante do Flamengo há bastante tempo. E fez uma série de questionamentos para o Júnior. O primeiro deles, se o Augusto Melo voltou a conversar com o Júnior Pedroso. Vale lembrar que em janeiro o Júnior chegou a precisar desmentir o Augusto de forma pública depois que o presidente do Corinthians admitiu que existiam negociações. O empresário do Gabigol afirmou que nunca havia iniciado tratativas com o presidente Augusto Melo. Criou-se uma rusga naquele episódio e eu perguntei para o Júnior nessa sexta se eles já voltaram a conversar. E o Júnior Pedroso disse que não, que desde então o Augusto saiu do front. Aí eu perguntei, tá bom, mas alguém do Corinthians te procurou em nome do Augusto ou em nome do clube para abrir tratativas? Até porque vocês sabem, o Gabigol tem contrato com o Flamengo só até 31 de dezembro e já pode assinar um pré-contrato. A resposta do Júnior Pedroso foi que nesse momento ninguém do Corinthians o procurou para tratar sobre o futuro do Gabigol. Nem o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, nem o Fred Luz, que é o CEO do clube, ou seja, de acordo com o empresário do Gabigol, nenhuma tratativa no momento entre o clube e representantes do jogador. Gabigol que tem sido alvo de muitas sondagens do Brasil e do exterior. Também, de acordo com o Júnior Pedroso, tem time da Itália, da Inglaterra, da Turquia e da Espanha demonstrando interesse. Mas
a tendência é que o Gabigol fique no futebol brasileiro. Resta saber onde é que ele vai jogar. A informação que eu tenho trazido para vocês há algum tempo é de que existe um acordo verbal fechado com o Palmeiras. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, a Esportes da Sorte, que é patrocinadora do Corinthians, não ajudaria o Timão numa negociação com o Gabigol. Todos os 57 milhões de reais previstos em contrato já foram aportados no acordo com o Memphis Depay. Se o Corinthians mudar de ideia e iniciar tratativas com o Gabigol, vai precisar do dinheiro próprio para contratar. Beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!